Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nas últimas aulas falamos sobre a teoria sintética da evolução. Aí nós falamos sobre a mutação e a recombinação que geram variabilidade genética e sobre a seleção natural, que vai atuar em cima dessa variabilidade, excluindo os indivíduos que não estão adaptados ao meio ambiente. Aí nós falamos sobre a seleção natural estabilizadora, que privilegia o fenótipo intermediário, e hoje vamos continuar falando sobre os tipos de seleção natural. Vamos falar sobre um segundo tipo. Vocês sabem que tipo é esse? Bom, hoje eu quero falar para vocês sobre a seleção natural direcional e como que essa seleção funciona. Eu já adianto aqui que a seleção natural direcional privilegia um fenótipo extremo. E qual que é o exemplo desse tipo de seleção? Bom, o exemplo clássico que nós vamos analisar hoje é a seleção natural que acontece a partir do uso de antibióticos. E essa mesma ideia, pessoal, serve também para o uso de inseticidas. Então vamos entender como que essa seleção funciona. Primeiro, então, vou desenhar aqui uma população de bactérias. Essa população é formada por esses indivíduos aqui, que são bactérias selvagens. Elas não apresentam nenhum tipo de mutação. Porém, como nós já vimos, as populações não são homogêneas. Existe aqui diferenças entre os indivíduos da mesma espécie. Então, aqui de laranja, vou representar as bactérias que sofreram algum tipo de mutação. E essas bactérias são bactérias resistentes aos antibióticos. Lembrando que essa mutação aqui acontece por um acaso. Aí, o que vai acontecer? Bom, primeiro, vamos pensar neste meio sem antibiótico. Se não tem antibiótico, as bactérias resistentes não levam vantagem. Então, naturalmente, as bactérias selvagens vão proliferando. E essa população como um todo vai ter um maior número de indivíduos selvagens. Neste caso, ser selvagem é favorável. Por quê? Essas bactérias, como estão em maior número, acabam levando vantagem na competição por alimento, por espaço. E como que fica isso em um gráfico? Bom, então já representei aqui o gráfico e nós vamos relacionar o número de indivíduos dessa população em relação às variações fenotípicas, as variações de fenótipo. Aí, antes da seleção natural acontecer, nós temos uma curva, que é chamada de curva normal. De branco, vou representar, então, a curva normal, que é a curva antes da seleção natural. Então, olhem para o nosso esquema. Antes da seleção natural, existe um maior número de indivíduos selvagens. Então, este pico daqui, pessoal, representa justamente os indivíduos selvagens. Mas aí vamos imaginar que essa população de bactérias está dentro do organismo de uma pessoa e ela começa a tomar antibiótico. Aí o que vai acontecer? Quando ela começa a tomar o antibiótico, o meio ambiente muda. O antibiótico passa a atuar como um agente seletivo. As bactérias que não são resistentes, as bactérias selvagens, vão acabar morrendo. E aí o que vai acontecer? As bactérias resistentes vão começar a proliferar. E as suas características, que são características favoráveis, vão ser passadas para os descendentes. Então, olhem só, ao longo de várias gerações, essa população como um todo ficou com os indivíduos mais resistentes. Olhem só como ela ficou toda laranja. E é justamente isso que vai acontecer durante a seleção natural direcional. E como que vai ficar isso no nosso gráfico? Bom, como eu já falei, a seleção natural privilegia um fenótipo extremo. Então, depois da seleção natural, há um predomínio de bactérias resistentes, que é justamente esse pico daqui. Então, olhem para o gráfico. Reparem agora que a seleção natural direcional privilegia um fenótipo extremo, que é justamente esse fenótipo resistente, enquanto que o fenótipo selvagem, que está aqui nessa região, não é
privilegiado. Mas atenção, isso só acontece porque houve uma alteração do meio ambiente provocada pelo uso do antibiótico. Então, o antibiótico atuou como um agente seletivo. E isso é muito importante para a gente ver que o que pode ser favorável para o meio ambiente pode ser desfavorável ou indiferente para outro ambiente. Mas como assim? Como eu falei, as bactérias selvagens só são favoráveis no meio ambiente sem antibiótico. No meio ambiente com antibiótico, as bactérias resistentes que são favoráveis. Então, pessoal, é isso. Fechamos essa aula por aqui com a seleção direcional que privilegia fenótipos extremos. E na próxima aula vamos falar sobre a seleção disruptiva. Te espero lá. Até mais!